Voltando no tempo, chegamos a um bairro de Bangkok, na Tailândia. Encontramos e adentramos uma antiga mansão, com arquitetura que lembra um templo, feita de um grande bloco de pedra em camadas, com veios amarelados e sobrepostos, com partes escuras, meio em ruínas, testemunhas de quem ali viveu ou passou. Aguçando nossos sentidos, ouvimos o murmúrio de vozes e respirações contidas. Um grupo de pessoas, vizinhas da região, rodeia, com evidente aflição e angústia, uma bela morena que, apesar da aparente imobilidade, sofre as dores de um parto difícil, sem esperança de melhora e sem auxílio competente, tipo uma novela das 8. Gotas de suor escorrem por sua pele bronzeada. Seus grandes olhos, arregalados de dor, brilham intensamente. Suas feições, apesar da extrema palidez, revelam uma beleza admirável, tipo uma santa. Sua boca bela e sedutora já fascinou muitos corações, mas ela se entregou a apenas um homem de beleza notável, elegância única e muitos bens, perdidamente apaixonado, um verdadeiro galã de novela. Ele a cobriu de juras e promessas que jamais, em momento algum, pretendeu cumprir. Levou-a consigo, arrancando-a do lar, da família que, mesmo na pobreza, lhe dera amor, proteção e apoio. E ela, como uma borboleta a esvoaçar, foi com ele, saboreando a felicidade que parecia surgir no horizonte de sua vida simples e sem cor, com aquele homem charmoso, de voz encantadora, olhos negros como a noite sem lua e sem estrelas, homem que cruzara seu caminho, por graça dos deuses. Quantas vezes ela os agradeceu, reverente por isso. Julgava-se amada, querida, protegida. Sim, teria um futuro repleto de amor e paz. Quando o viu pela primeira vez, adornou-se com as mais belas flores. Enfeitou seus cabelos perfumados, seus pulsos, seus tornozelos. Dançou só para ele, e ele, extasiado, não tirava os olhos de seu corpo que se movia com graça e das linhas de sua beleza singular. Dara era naquele tempo um fruto delicioso e tentador, oferecido sem reservas. Ele não fez doce. Aceitou-a, confessando sentir o mesmo e ter as mesmas esperanças para o futuro. Quantas vezes sua família a alertou. No entanto, ela só ouvia os próprios desejos. Seu pai, já idoso, caiu de cama ao saber do relacionamento. Há tão pouco tempo, sua querida filha brincava com o irmão e amigos, levando uma vida despreocupada, inocente e pura. Tudo parecia ir tão bem, mas o tempo passa, e os filhos crescem. O livre-arbítrio se instala, mostrando as decisões que começam a tomar. Doa a quem doer. Seu pai sempre temeu algo assim. Dara, ingênua por natureza, mas ambiciosa, de uma beleza ímpar, um presente da vida que a fazia uma pintura de cores admiráveis, deixou-se levar por sonhos malucos, sem alicerces, sem prudência. Ignorando os alertas do pai, manteve-se firme, impôs-se. Sua mãe, atenta, a advertia, em perpétuo desgosto, mas, obstinada, nem ouvia. Em sua inocência e falta de experiência, sonhava com um futuro de riqueza e poder. Tiraria sua família da pobreza. E assim, num dia pior que os outros para sua família, arrumou num pequeno embrulho seus poucos pertences, e partiu, em meio a lágrimas de despedida e tristeza, dizendo que ninguém entendia suas esperanças e sonhos. Considerava todos muito pessimistas, inclusive seu querido irmão, seu amigo de toda a vida, seu companheiro de infância, que a abraçava, chorando copiosamente. Seguindo à risca as instruções de seu amado, foi morar, provisoriamente, numa pensão. Lá, esperava por ele, ansiosa e apaixonada, todos os dias. Ele, quando podia, livre de suas grandes responsabilidades, ia ao seu encontro, despertando nela as melhores sensações, como alguém que bebe seiva pura para matar a sede. Mas,
Com o passar do tempo, as visitas dele foram ficando cada vez mais raras. Ele usava 1000 desculpas esfarrapadas para justificar suas ausências, que se tornavam cada vez mais longas. Um dia, Dara descobriu que estava grávida. Com um susto enorme, viu-se sozinha, longe da família, e sem a presença do homem a quem se entregara. Meses se passaram sem que ele retornasse. Ela tinha algumas pistas de onde ele estava e o que fazia, mas jamais teria a coragem de procurá-lo. Concluiu, muito tarde e dolorosamente, que seus pais tinham razão. Aquele homem, apesar de amá-la, não ocupava o lugar que deveria em sua vida. Sentia-se, pois, esquecida e abandonada. Sozinha, com uma gravidez complicada, começou a passar por todo tipo de aperto, físico, material e principalmente emocional. Ele precisava aparecer para lhe dar a proteção necessária, principalmente numa circunstância como aquela. A areia fina da ampulheta escorre inexoravelmente, e sua gravidez continua, enferma. O pequeno ser que habita seu corpo se mexe e remexe, reagindo contra a falta de alimento. Às vezes, Dara deseja que ele pereça antes de nascer, tal é o seu desespero. Tentando se enganar, ela imagina que seu amado está enfrentando dificuldades insuperáveis. Enquanto podia, Dara trabalhava. Sempre foi forte, trabalhadora. Dores agudas a arrancam de suas reflexões. Parece-lhe que o fôlego da vida vai abandoná-la para sempre. Há alguns meses, ela soube, ó infortúnio, que seu velho pai morreu com uma dor aguda no peito. Aquele peito amigo, sobre o qual ela havia dormido tantas vezes, aconchegada, feliz, em paz. Ela se sente culpada. Seu pai sonhava em vê-la casada com Guilherme, um amigo de longa data, sempre presente. Ele a pediu em casamento tantas vezes. Coitado, querido Guilherme. Ele ficou tão decepcionado com a sua partida de casa. Ela também soube que, após a morte de seu pai, sua mãe ficou tão desequilibrada que foi necessário interná-la em um hospital especializado e distante para tratamento. E o querido irmão dela? Ele também, oh meu Deus, tinha ido para longe, procurar trabalho para custear o tratamento da mãe. Se mudou para perto do hospital, para onde ia diariamente, em busca de notícias, ou, até mesmo, para vê-la, quando permitiam. Quando Dara, completamente sozinha, não pôde mais pagar por sua hospedagem, com o corpo pesado, sem rumo, chegou àquele casarão antigo, onde passou a viver com os desvalidos, das migalhas que aquelas pessoas infelizes, com pena dela, lhe davam. É assim que são os infelizes do mundo, uns ajudando aos outros, conhecedores e experimentadores de toda sorte de dificuldades. Ela perdeu contato com Guilherme de propósito. Não queria a pena dele, não merecia. Seu corpo de quase mãe lhe trazia todos os sinais que a natureza dá às mulheres, e nesta manhã, as dores aumentaram, e o parto era iminente. O ser que vive em seu ventre se mexe, se movimenta, preparando-se para nascer. As dores se repetem em intervalos regulares nos quais ela respira, aguardando as próximas. Em uma série de etapas, seu corpo vai expelir o ser que já faz parte de sua existência e que chegará exigindo responsabilidades e recursos necessários para sobreviver. Em meio a sofrimentos físicos e emocionais quase insuportáveis, ela é surpreendida pela chegada inesperada de Guilherme, que finalmente conseguira encontrá-la. Ele irrompe no quarto onde ela está, aflita, abrindo caminho entre aqueles que o impedem, e se assusta com a triste situação em que ela se encontra. Com profunda emoção, ele se ajoelha diante da mulher que ama. Reverente, com o peito ofegante, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele pega suas mãos e diz: Dara, minha querida, nunca imaginei encontrá-la assim. O que posso fazer por você? Diga-me, e eu farei, seja o que for. Guilherme, meu querido amigo, obrigada por estar aqui. Aceito sua oferta. Eu realmente preciso de algo.
O que você quer que eu faça? Me conceder a alegria de ver o pai do meu filho novamente. Vá e encontre-o para mim. Guilherme fica pálido, como se tivesse visto uma assombração. Ele conhece o sujeito em questão e o detesta. Sua personalidade é de conhecimento geral. Só Dara parece desconhecer sua falta de caráter e sensibilidade, sua crueldade, arrogância e tirania, verdadeiramente criminosas. Enquanto ele hesita, confuso, ela insiste. Peça a ele para vir me ver. Quero apresentá-lo ao meu filho e vê-lo uma última vez. Por favor, meu querido Guilherme, faça isso por mim. Guilherme, que chora sem nenhuma vergonha, tem o pressentimento de que este será o último desejo de sua amada. Lágrimas inundam seus lindos olhos verde esmeralda. Ele aperta as mãozinhas frias e úmidas dela entre as suas e desabafa. Dara, minha querida, quantas vezes eu te pedi em casamento, porque você escolheu logo ele que nunca mereceu o seu amor? Ah, meu Deus, eu te faria tão feliz. Obrigada, Guilherme, 1000 vezes obrigada por tanto carinho. Me perdoa, não fui eu quem escolhi, mas o destino. Nestes momentos decisivos da minha existência, só conto com você. Preciso vê-lo de novo, mais uma vez. Minha paz depende disso. Se eu não sobreviver, terei a oportunidade de deixar para você meu filho, que com certeza será muito amado. Guilherme ouve, atormentado. Um chicote aperta as fibras mais íntimas de seu coração. Ele olha para aquela que sempre foi sua maior esperança de felicidade e decide atendê-la, mesmo que isso lhe cause repulsa no fundo da alma. Ele beija suas mãos e promete. Guilherme, em voz alta, acalma esse coraçãozinho, eu o trago, nem que seja a rasto. Finalmente vou vê-lo novamente. Ele confia plenamente nesse amigo, um amigo que nunca lhe faltou. Suas fortes dores aumentam, e ela se revira na cama dura e suja. Os que aprenderam a amá-la se revezam para lhe dar o pouco de cuidado que podem, apoiando a parteira que, desistindo de seus próprios recursos, declarou que só Brahma poderia decidir o que acontece aqui. Às vezes Dara adormece, quase exangue. Depois de um tempo, ela volta a ficar inquieta, beijando-lhe a testa com palavras de conforto e esperança. Guilherme sai, com o coração pesado. Será que ele voltará a tempo? As horas passam, e a situação de Dara não muda nada. Depois de muito gritar, desesperada, agora sem forças, apenas geme em intervalos regulares. O tempo parece não passar. De repente, ouve-se um murmúrio lá fora. Passos e rumores se aproximam, e Guilherme aparece, entrando no local, acompanhado de um homem de beleza impressionante, vestido luxuosamente, e usando um perfume totalmente destoante daquele ambiente. Enquanto olha ao redor com cara de nojo, ele se esforça para se soltar das mãos de Guilherme, que praticamente o arrasta. Calado, porém furioso, Guilherme lhe diz alguma coisa, enquanto alguns homens o cercam, ameaçadores. Se desvencilhando com violência, e sem outra alternativa no momento, ele se aproxima de Dara, que dormindo, não percebe o que se passa ao seu redor. Inclinando-se, meio a contragosto, ele se esforça para parecer natural. Parece até que está representando em uma peça de teatro, sabe? Amante V.O. Minha linda Dara, como você está, meu amor? Veja, eu estou aqui. Com o canto do olho, ele observa Guilherme, cuja mão repousa sobre o punhal que carrega na cintura, quase como um lampião pronto para o duelo. Surpresa e profundamente comovida com a presença do amado e suas palavras de carinho, ela abre os olhos, respira fundo e agradece ao céu. Parece até milagre de São Longuinho. Tudo não teria passado de um pesadelo. Ele tomaria conta da situação, um verdadeiro herói de novela das 8. Dara renasce para a vida. Parece que tomou um guaraná com açaí. Conclui que todas as mulheres devem passar pelas mesmas provações físicas.
uma verdadeira via crucis. Sua fraqueza, falta de recursos e tristeza devem tê-la magoado demais. Coitada, parecia que ia desmanchar em lágrimas, igual a novela da Globo. Agora, com ele ao seu lado, a vida seria diferente. Parecia até final feliz de filme nacional. Ela ouve sua voz querida, suas explicações, sente-se melhor. Quase uma sessão de terapia gratuita. Finalmente, meu amor. Com a boca seca, quase não consegue falar. Suas forças se esvaem, os lábios rachados. Ele se inclina e beija sua testa suada. Conta-lhe da sua ausência. Diz que esteve em terras distantes, por muito tempo, quase incomunicável. Ela sorri, confortada. Acredita no que ouve? Milhares de pensamentos lhe passam pela cabeça. Imagina-se feliz, com o filho nos braços e o homem amado ao seu lado. Sim, conquistará seus sonhos de felicidade. Terá valido a pena o alto preço. Rica, poderá oferecer uma vida melhor à sua mãe doente e ao irmão. A mãe, bem cuidada, se recuperará e virá morar com ela e o neto, a quem amará como a amou, abnegadamente. O pai, onde quer que esteja, ao lado de Brahma, a abençoará. Dara respira fundo, relaxa. Tomara que seu filho esteja nascendo com boa estrela. Sorri, esperançosa, recompensada. Com uma última contração, expele dolorosamente o ser que anseia pela vida, e ele, emitindo um choro fraco, cumpre mais uma vez o ritual divino de transpor a porta estreita para uma nova chance de vida. A parteira limpa o recém-nascido e logo diz que é um menino. Envolve-o nos panos que trouxera e o mostra à mãe que permanece ainda, perdida em sonhos. Dara abre os olhos e olha para aquele ser que tanto sofreu quanto ela. Ele será o forte laço que a unirá definitivamente ao homem que ama. Mas, enquanto divaga em seus pensamentos, é surpreendida por espantosas mudanças em si mesma. O que está acontecendo comigo? Por que meus pés estão ficando frios e dormentes? Meus braços também estão ficando frios e pesados. Meu corpo está ficando imóvel. Brahma. Quero falar, mas não consigo mexer um músculo. Oh não, isto não pode ser a morte. Não posso morrer agora. Meu amor, meu filho, não. Deuses, não me levem. Devolvam-me a vida. Preciso viver. Seu corpo inteiro se contorce descontroladamente. Depois, uma estranha quietude, uma indiferença nunca antes sentida. Agora, sua mente explode em milhares de partículas, e num sobressalto, se vê fora, surpreendida com os seres que a rodeiam, luminosos, com rostos amorosos, olhares plenos de amor e compaixão. Seu pai se aproxima, sorri e a abraça contra o peito como antes. Finalmente entende. Está no outro lado da vida. Nada mais pode fazer pelo que ficou para trás. Como se tivessem combinado, o pequeno ser se aquieta e demonstra uma imobilidade que não deixa dúvidas. Ele também está morto. O pai ensaia fugir, mas é retido pelas mesmas mãos fortes que o trouxeram. Dara e seu filho estão mortos. Num átimo de segundo, arranca o feto das mãos da parteira e empurra de encontro ao peito do pai, com um olhar ameaçador. No desvario no qual se encontra, ninguém em sã consciência seria capaz de contrariá-lo. Sem alternativa, o pai segura, desconcertado, o pequeno fardo, ansiando sair dali o mais rápido possível, imaginando-se em terrível pesadelo. Perplexo, olha ao redor. Vê Dara sem vida, baixa os olhos e fita o pequenino ser que tem nos braços. Soluçando, causa e consequência de tudo. Tremendo, mal impressionado e supersticioso, com aquele ser nos braços que não se mexe e sequer respira, ele decide e se precipita para fora, quase a correr, apesar da dificuldade, pois suas pernas estão bambas. Do lado de fora, estanca e constata que ninguém o seguira. Avalia o lugar onde está e se distancia, presto, mantendo o filho colado ao seu corpo. Apressa, cada vez mais, o passo.
Minutos depois, um forte aguaceiro desaba sobre eles. Encharcados, ambos, ele continua a andar, sem deter-se, sem tempo para pensar. Passado um tempo que não pôde precisar, dado seu estado alterado pela emoção e revolta, ele para, olha ao redor e distingue uma pequena elevação de terra, escura e deserta, próxima a uma árvore. Aproxima-se, abaixa-se e depõe, ali, aliviado, o corpinho imóvel. Respira fundo e se vai sem olhar para trás, enquanto raios e trovões o fazem estremecer. A água cai num volume assustador. Eis que, repentinamente, o pequenino ser, aparentemente morto e ali abandonado, recebe em pleno peito a faísca de um raio que cai, com estrépito, na árvore, e a descarga elétrica reativa os laços deste espírito com a matéria. O recém-nato emite então um grito lancinante e passa a chorar estridentemente, quase sufocado pela água que, forte, se derrama sobre seus olhos, nariz, boca. Agitando-se, em desespero, ele estica e encolhe braços e pernas, num ritmo acelerado, lutando instintivamente para sobreviver. Apesar do caos que domina tudo ao redor, o pai ouve e para, vacilando entre seguir adiante ou voltar e conferir o fenômeno. Sem entender-se, retorna sobre os próprios passos, alcança-o e inclina-se sobre ele. Num impulso íntimo e inesperado, ele desfaz o ato anterior, se bem que, sejamos justos, antes a criança parecia morta. Suspende o filho, sustenta-o nos braços e leva-o consigo. Pensando. Dentro da noite tempestuosa, ele carrega o pequenino ser, agora redivivo, e reflete quanto ao que fazer. Não o deseja, jamais o desejou. Ignorou. Até mesmo a gravidez de Dara, a qual abandonou a fim de que ela o esquecesse. Sua vida e suas intenções jamais comportariam o ato afoito de levá-lo para a sua casa, para o seu palácio. Como resolver esse dilema? Reconhece os sítios onde está, pensa em alguém e, decidido, ruma para determinado endereço. Bate à porta e aguarda, cansado, impaciente e intensamente nervoso. Por todos os deuses! O senhor aqui, Isaed, debaixo desse aguaceiro? Não demora a ver nos braços do recém-chegado a criança que não para de chorar. O que é isso? Ajude-me, homem, e deixe de perguntas. Sim, entre, por favor. Enquanto assim fala, curioso, ele não tira os olhos do pequenino fardo quando ouve. Encontrei esta criança aqui perto, abandonada. Quem teria feito isso? Tem alguma suspeita? Imagina de onde ela possa ter vindo. Fale, homem. Perdeu a língua? Quem? Eu? Não, senhor. Nada sei sobre esta criança, pois eu vinha a pé e exausto debaixo desta tormenta, já que meu cavalo quebrou a perna e tive de sacrificá-lo, quando ouvi o choro estridente deste infeliz que esbravejava. E onde está o seu séquito, meu senhor? Como pode viajar assim, sozinho, e debaixo deste aguaceiro? Desde quando lhe dei o direito de fazer-me perguntas, seu idiota? Constrangido, o outro silencia e aguarda. Veja. Ele abre os braços e exibe, melhor, o menino que chora e treme de frio, arroxeado enquanto ordena autoritário. Vamos, mexa-se! Faça alguma coisa! Chame a megera da sua mulher para cuidar do menino! Agitando-se, Boris obedece sem retrucar. Marfa, venha aqui, temos visitas. Rápido, mulher! Dê-me o pequeno, o meu senhor deve estar cansado. Venha, assim, a Marfa vai cuidar de você. Onde está a gralha da sua mulher que se demora tanto? Está em casa ou não? Sim, ela está. Voltando-se em direção do interior da casa, ele reclama. Ó, mulher, por que a demora? Venha mais rápido, atendamos ao nosso amo que nos honra com a sua presença. Enquanto aguardam, o amo tira da bolsa, amarrada na cintura, uma boa quantia em moedas de ouro e as coloca na mão grande de Boris, enquanto avisa. Tome e nunca mais me fale desta criança e desta noite infeliz. Por pura generosidade livrei-a da morte, mas não quero complicações. Você mesmo encontrou-a, lembra? Sim, naturalmente, meu senhor. Salvei-a, mas
Nada sei sobre ela? Não, senhor. Nada. Nenhuma informação a não ser a de tê-la encontrado debaixo desse aguaceiro, atirada fora por alguém muito insensível. Sim, é isso. Fique descansado. E eu sequer estive aqui esta noite, Boris. Não se esqueça disso. Não esquecerei. Muito bem, estamos acertados. A mulher aparece ajeitando a roupa e a touca de babados. Onde pensa que vai, sua tola? Há algum baile? Situe-se. Tome, pegue aqui este pequeno e leve-o para dentro. Ele precisa de cuidados, como pode ver. Sim, me dê, vamos! Ah, coitadinho, está todo molhado e a tremer de frio. Venha, meu pequeno, que sua Marfa vai cuidar de você. Diante do silêncio de ambos, ela entende que é demais ali e se interna na casa, levando nos braços, grandes e gordos, o pequenino que chora sem parar. Esperta, ela ouvira e vira tudo por detrás da velha cortina escura e engordurada que divide os dois aposentos, quando o marido recebeu a recompensa por sua compreensão. Por isso, havia se demorado. Astuciosa, aprendeu desde cedo a se defender. Além de avaro, Boris tem por hábito maltratá-la. Uma vez no quarto, ela depõe o pequeno sobre um estrado de madeira, no qual se distingue um monte de palha, coberta com uma colcha velha e puída, onde passa a esfregar, vigorosamente, o corpinho enregelado. Embrulhando-o num velho cobertor, retorna à sala para observar novamente, exibindo a criança. Vejam, ele já se acalma aos poucos, aquecido e bem tratado. O olhar duro de censura do marido a faz entender aquilo que o patrão traduz em palavras. Boris, diga-lhe que se controle, porque não levará vantagem alguma com estes rapapés. Quer ela cuide bem, ou não, deste enjeitado, isso não me interessa, absolutamente. Fitando-a, Boris demonstra a desnecessidade de repetir, pois ela tem bons ouvidos, ora se tem. Antes de sair, Marfa ouve, ainda... Não se esqueçam, nunca mais me falem desta criança. Viva ela o tempo que viver. Caso o façam, se arrependerão amargamente. Fui claro? Sim. Descanse, meu senhor. Nunca mais ouvirá os ecos desta noite tenebrosa, quando deixou seu coração generoso falar alto. Sorrindo, sarcástico, diante do que ouve, e que sabe ser pura hipocrisia, ele analisa constrangido o ambiente miserável e decide sair o mais rápido possível. Apagará esta noite da memória. Súbito, ouve. Que mais deseja, meu senhor? Estou às suas ordens. Seu conforto é meu conforto. Na certeza de que este que lhe fala o apunhalaria pelas costas, na primeira oportunidade, fita-o, silencioso. Você é forte e trabalhador, mas muito traiçoeiro, seu velho urso. Eu nunca confiaria em você, russo rústico e cruel. E sua mulher também não é das melhores. Saindo das suas reflexões, enfim ordena. Traga-me um bom cavalo, o melhor que tiver. A quantia generosa que lhe dei cobrirá esta despesa também. Ora, meu senhor, por quem sois? Eu jamais cobraria pelo animal, mesmo que não tivesse me agraciado com tão bela quantia. Com uma vontade enorme de explodir numa gargalhada, diante de tanta desfaçatez, ele aguarda que Boris saia para providenciar a montaria. Já na saída, entretanto, Boris vacila, volta-se e aventa a hipótese. Poderia dormir aqui e viajar amanhã, meu senhor. A tempestade ainda não amainou. Dormir aqui? Enlouqueceu por acaso? Ficaria melhor nas estrebarias, junto aos animais e no meio dos seus excrementos. Abaixando a cabeça, ofendido, confuso e envergonhado, Boris roga: Perdoe-me a ousadia, peço-lhe. Tem razão. Qualquer lugar é melhor que esta miséria. O seu interlocutor conclui rápido em pensamento. Pior que tudo é esta sujeira nojenta. Fazendo uma mesura, respeitosa e servil, Boris sai e em poucos minutos regressa, todo molhado, a puxar pelas rédeas um cavalo encilhado e pronto para a viagem. Sem mais, o patrão monta e logo está galopando a toda brida, rumo ao seu lar. Considera esta noite um grande pesadelo, do qual está despertando enfim. Deseja desesperadamente esquecer, mas as lembranças o assaltam,
de roldão. Recorda Dara nos bons tempos e tenta compará-la à imagem sofrida e terminal com a qual se deparou. Seu corpo convulsionando, a imobilidade, a morte, o filho de ambos nos seus braços morto. O fenômeno, inesperado, devolvendo-lhe a existência, como num sortilégio. Seus vagidos desesperados sob o forte aguaceiro. Revê-se inclinado sobre o pequeno, suspendendo-o e livrando-o da morte iminente. Por que o fizera? Que impulso mais inesperado o levara a retirá-lo de lá, onde certamente deveria ter perecido, para o bem de todos? Que tolo fora! Conhece Boris e Marfa o suficiente para saber que são perigosos, ardilosos, não confiáveis. Sobreviveu à fúria de Guilherme e temeu ser morto, ali mesmo, junto a Dara. Pressentiu-lhe os impulsos de vingança que o alcançavam em hora tão trágica. Aquele homem de caráter jamais teve instintos assassinos, mas estava desequilibrado pela extrema dor da perda. Aqueles que o acompanhavam demonstravam claramente, nas suas expressões, a determinação de não deixá-lo sair dali vivo. Digno daquilo que é e sempre representou na vida, Guilherme controlou-se e salvou-o, empurrando-lhe o filho, numa dramática estratégia. A criança lhe fora couraça e escudo, passagem livre de qualquer ação criminosa, veículo de fuga e salvação. Guilherme e ele foram, um dia, amigos, até suas vidas tomarem rumos diferentes. Quando seus caminhos se cruzam, atualmente, há um grande impacto, de ambas as partes, assim como o bem e o mal quando se defrontam, silenciosos e cientes, cada qual, daquilo que são e daquilo que representam no todo. No dia em que se decidirem por um acerto final, só um sobreviverá. Recorda-se, revoltado, crispando as mãos, de como ele o arrastara até Dara, audacioso, sempre, e valente como poucos. Causa-lhe estranheza terem, ambos, amado a mesma mulher, se bem que apenas Guilherme a amara de fato. Conhecendo-lhe os hábitos e os costumes, Guilherme pôde surpreendê-lo, como fez, levando-o até o drama instalado naquele velho casarão e que dizia respeito aos dois. Dara, uma filha do povo, apenas mais bela que a maioria. Bem servido, culto, instruído e poderoso, jamais teve a intenção de alçá-la ao seu patamar de vida. E mesmo que o desejasse, nem poderia. Era casado, e muito bem casado. Pobre Dara, tão ingênua, como pôde sonhar em ser sua mulher? Será que nunca se deu conta da distância que os separava? Ó, tolinha! Mirtes, sua mulher, a Marane do seu povo, é inglesa, e belíssima. Tudo o que admira e almeja para si e para a sua vida. Loucuras tem feito ao longo dos anos, mas sua mulher, prática e ciosa de tudo que é e possui, faz vistas grossas aos seus desmandos, enquanto com vigor defende o seu espaço. Seria capaz de matar para defender aquilo que considera seu. Pena, Dara ter alimentado sonhos impossíveis. Enquanto cavalga, respira, aliviado por ver-se livre dela e do filho. Minuto a minuto, sua revolta cresce. Como Guilherme ousou tanto? Ora, como se eu não o conhecesse. Impingir-me tal situação foi imperdoável. Ainda lhe cobrarei muito justamente os momentos aziagos que ele me proporcionou, na sua maneira sui generis de resolver os problemas que encontra pelo caminho. Todavia, este lhe falava diretamente à alma. Rememora, ponto por ponto, a ação temerária de Guilherme. Ele irrompera nos seus aposentos particulares, com o auxílio competente dos amigos que possui no Palácio Real, para praticamente raptá-lo. Conhece-o desde a infância. Engenheiro de profissão, o pai de Guilherme chegou a Bangkok para trabalhar no palácio, sob as ordens de seu pai, o Marajá. Havia ali a necessidade de uma urgente reforma. Providenciando moradia para a sua família, perto do trabalho, a convivência dos filhos de ambos, da mesma idade, foi facilitada. Ele e Guilherme cresceram juntos,
e juntos trilharam os caminhos das aventuras fáceis e das estripulias consideradas normais para jovens ricos e imaturos. Tudo faziam de comum acordo, até que os seus verdadeiros pendores se instalaram, separando-os, naturalmente. Guilherme demonstrava um comportamento correto, banhado na nobreza de sentimentos, ao contrário dele, que exibia, sem rebuços, a sua tirania, iniquidade e orgulho desmedido. Todavia, impossível negarem os sentimentos de verdadeira amizade que foram forjados ao longo do tempo. Vendo-se raramente, sabiam, todavia, um da vida do outro. Por causa de Dara, uma rivalidade maior se instalou entre eles. Guilherme era apaixonado por ela e seu amigo de infância. Ciumento e revoltado, ele exigiu-lhe que se afastasse. Conhecia-lhe o patamar social e, sobretudo, sua situação de homem casado e infiel. Brigaram, foram às vias de fato quando, atacando-se com facas afiadas, feriram-se e separaram-se mais ainda. Guilherme deve ter alertado Dara, mas ela, ingênua e apaixonada, preferiu sonhar alto. Passando as mãos pelo rosto encharcado, na tentativa de enxergar melhor, recorda-se agora de como ela o inquirira sobre sua situação conjugal, cobrando-lhe, entre lágrimas, em desespero. Você é casado, Ramendra? O que será de mim? Você tem filhos, responsabilidades. Ora, minha pombinha, não é a primeira vez que alguém se casa sem amor. Casei-me por necessidade de uma aliança política. Não sei ainda como, mas resolverei a situação a contento e darei a você a posição que merece ao meu lado. Aguarde, sim? Você é o meu grande e único amor. Sem você, eu jamais serei feliz. Dando por terminada a altercação, ele a enlaçara, sedutor, beijando-a, em transportes apaixonados, calando-lhe a linda boca que o enlouquecia de desejo. Ela, conformada e confiante, submeteu-se, esperançosa de que um dia estaria ao seu lado, como sua mulher. Sacudindo a bela cabeça, ele explode, diante das próprias elucubrações. Ora, que parvo sou! Que espécie de recordações são estas que me depreciam tão estouvadamente? Sou como quero ser e me orgulho disso. Basta, abomino recordações tristes e detesto fantasmas. Minha vida seguirá como sempre foi, boa e confortável, a despeito de tudo e de todos. O cavaleiro imprime maior velocidade à sua montaria, lutando para desviar os pensamentos que o assaltam, inexoráveis. Filhos, já possui 2, em véspera do terceiro, herdeiros do seu amor e da sua fortuna. Pensa na alegria que representa voltar para casa e ser recebido com todas as bajulações que lhe são devidas, com o amor e a extrema dedicação de Mirtes, que nada lhe pergunta, apenas recepciona-o. Aconchega-o ao coração, fala-lhe da sua saudade e lhe prodigaliza todos os confortos imagináveis. A vinda do terceiro filho já se encontra em gestação avançada. Enraivecido, ele constata que o cavalo já está de pernas trôpegas, cansado. O infeliz não é afeito a longas cavalgadas. Parece um pangaré de puxar carroça. Intimamente, pragueja. Ah, Boris, urso velho e avarento, você não perde por esperar. Divisando enfim o seu palácio, observa as próprias roupas amarfanhadas e molhadas. Decide que as atirará ao fogo na primeira oportunidade. Não, Mirtes mesmo o fará, bastará pedir-lhe de olhos lânguidos, caviloso. Ela é sua fada madrinha. Respira, aliviado, prelibando os mimos e os confortos que o aguardam. Afinal, é o senhor de tudo e de todos. Esse pequeno rebotalho ainda pode nos valer, Boris. Fazendo-se de desentendido, ele indaga muito mal-humorado. Por quê? Como? Por quê? Você sabe tanto quanto eu, ora. Pense um pouco, homem. Que ninguém saiba, jamais, o que aconteceu aqui esta noite, entendeu? Ela geme de dor e se debate nas mãos dele, enquanto ele prossegue. Ouça bem, sua mulher idiota. Nós não sabemos quem é este menino.
nem de onde ele surgiu. Ouvimos o seu choro estridente. Abrimos a porta e nos deparamos com ele deitado no chão, a espernear loucamente, todo molhado de chuva. Lembra, Marfa? Sim, como poderia esquecer, não é? Solte-me, está arrancando os meus cabelos. Farei muito pior caso não me obedeça, mulher dos demônios. Não me desautorize, pois se arrependerá amargamente. Largando-a, com alguns fios soltos de cabelos entre os dedos, ele ainda reforça. Firme bem na sua cabeça esta história, pois é o que diremos a todos sobre a presença, entre nós, desse enjeitado. E muito cuidado com sua língua solta. Precipitada, sem nada mais dizer, Marfa sai batendo os pés e arrastando as pantufas velhas e furadas antes que o marido decida ser mais convincente. Vai até o pequenino que, entre panos secos e macios, demonstra algum conforto. Decide providenciar-lhe alimento. No peito de sua mãe, meu desgraçadinho, o leite secará. Sai e retorna sobraçando uma vasilha com leite. Mistura água numa pequena quantidade e com uma colher derrama o líquido na boquinha sedenta e faminta. Ele suga o alimento, desesperado, a ponto de perder o fôlego e engasgar-se várias vezes. É a vida se impondo e exigindo a sobrevivência. Boris, na sala, caminha, pesadão e encardido, roupas surradas e sujas. Dos seus olhos cinzentos saem faíscas ao concluir. Encontrou-o pelo caminho, hein? Naquele aguaceiro. Fosse eu algum idiota para acreditar nessa história da carochinha. Ah, que nesse farelo tem muito milho. Ora se tem. Dispondo-se a salvar uma criança desconhecida, expondo-se como fez? Esse comportamento não condiz com esse senhor abominável que nos massacra a todos. Por que não o levou para as vilas pobres do seu reinado? Para escondê-lo? Por que tanta revolta? Por que não deseja mais saber dele? Quanto mistério! Bem, farei a minha parte. Sempre poderá me valer futuramente. Nisso, Marfa tem razão. Enquanto alimenta a criança, Marfa analisa-lhe os traços e confirma as suas primeiras impressões. A criança se assemelha, admiravelmente, ao patrão. Principalmente os olhos, sussurra. Dia seguinte. Longe dali, um cortejo fúnebre segue, a passos lentos e cadenciados, entre cânticos e mantras carregando sobre um leito de galhos secos e coberto de flores perfumadas, o corpo, sem vida, da bela Dara, para ser cremado. Sustentando-a sobre seu ombro direito, na frente, Guilherme, inconsolável, chora o pranto dos desiludidos. Nos seus pensamentos, uma tristeza só. Quantas vezes roguei o seu amor, mulher idolatrada? Eu a teria feito feliz. O meu amor, minha companheirinha de infância, chegaria para nós dois, mas você preferiu aquele que acabou por destruí-la. Oh, a tantas outras ele fez o mesmo. Avisei-a, mas você preferiu não acreditar. Oh, os mistérios da alma feminina. Conformado com a sua escolha, pretendia ampará-la, mas você desapareceu. Quando enfim descobri seu paradeiro era muito tarde. A morte já havia decidido o seu futuro. O fruto do amor maldito levou você e destruiu-se a si mesmo. Consegui, a duras penas, levar até você aquele ser ingrato e insensível. Você morreu conformada e esperançosa. Em paz me parece que, enfim, vislumbrou o mundo de luz no qual deve estar agora. Enquanto se harmonizava, certa de que era amada, seus laços terrenos se desprenderam, libertando-a desta vida que lhe trouxe tanta infelicidade. Noutra situação, eu jamais teria feito o que fiz, mas sua súplica tornou-se sagrada para mim diante dos seus últimos momentos de vida. Como sofri vê-la dirigir-se com tanta doçura àquele Judas. Como pode o coração de uma mulher ser tão insensato?
Ao procurá-lo, atendendo ao seu pedido, ele me mediu de alto a baixo e muito arrogante inquiriu-me: "O que faz aqui? Não tem amor à vida? Quem lhe franqueou a entrada? Ah, que arrancarei o fígado do idiota que ousou permitir-lhe o acesso à minha pessoa. Pois a ninguém terá de castigar", respondi. "Pulei os muros, como fiz tantas vezes, e os caminhos que levam a você, eu os conheço bem, lembra? A sua imprudência raia a loucura. Há um simples chamado meu. Você será feito em tiras. Invadiu os meus domínios como um reles ladrão. Cale essa sua língua imunda. Ladrão é você. Ladrão da honra alheia. Não me atormente, acuse ou desafie em excesso. A que vem, afinal? Venho lhe falar de Dara. Ora, de novo? Hoje é diferente, garanto-lhe. Desde ontem ela se debate nas dores de um parto difícil, quase só e abandonada. Sendo assim, o que faz aqui? Vá auxiliá-la e deixe-me em paz. Não lhe pedi informações que absolutamente não me interessam." Controlando-me, preocupado com o tempo que se escoava, insisti: "Ela está dando à luz o seu filho, o que você não pode ignorar. Pois, ignoro. Além disso, meus filhos são aqueles que nascem sob o meu teto e do ventre de minha mulher." Fitando-me com um fino sorriso nos lábios, Ramendra suspeitou, indiferente e desrespeitoso: "Quem me garante que este filho não é seu? Vocês são tão unidos. Faz tanto tempo que a deixei. O tempo preciso da sua infeliz e doentia gestação, seu crápula." Cheio de ódio, saquei a adaga afiada que trazia na cintura e coloquei-a na sua garganta, intimidando-o. Conhecemo-nos demais para saber que não blefamos, um com o outro. Confesso, ó Deus, senti vertigens na ânsia de tirá-lo do mundo. Debati-me em meio a conflitos quase insuperáveis. Temia chegar tarde e não cumprir minha promessa feita a você. Dominei-me, enfim, a despeito de tudo. Nunca fui e jamais serei um assassino. Ameaçando, ordenei: "Venha comigo agora. Dara, nos seus delírios, clama por você. Leve até ela o conforto de que ela precisa, pois o parto pode ceifar-lhe a vida. É o mínimo que pode fazer por alguém que lhe entregou tudo, sem reservas." Sem outro recurso, ele foi comigo. Uma vez ali ao seu lado, sob o império do medo, pois no meu desespero de homem que ama até as raias da loucura, eu poderia negar-me a mim mesmo e destruí-lo. Ele fez o seu papel. Enfim, meu amor eterno, você pôde revê-lo e falar-lhe no seu momento in extremis. Agora, nestes instantes dolorosos, conduzindo-lhe os restos mortais, reflito, mais que nunca, a respeito da minha vida. A partir deste dia aziago, modificarei radicalmente minha existência, que sem você ficou sem colorido, sem esperança, sem perspectivas. Você morreu para o mundo, e eu farei o mesmo. Siga em paz com os seus deuses e principalmente com Brahma, que já deve tê-la abraçado e recebido com amor. Que as águas do rio recebam as suas cinzas, abençoando-as, e que os seus pés hoje caminhem no nirvana junto aos eleitos. Você será sempre meu único e verdadeiro amor. O rosto de Guilherme está lavado de pranto. O seu peito estruge de dor e de saudade antecipada. Ao quebrado, inconsolável, ele secunda, dedicado, a cerimônia de cremação e soma as suas orações, as daqueles que ali rogam por todos que já deixaram o mundo de Maia. Obrigado por assistir Radionovela Moderna. Assista ao próximo vídeo, a história de nossos heróis continua nele. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais histórias emocionantes.